O Ana tá sem áudio, tá? É isso mesmo, né? O teaser não tem áudio, Elbert. Pode dar prosseguimento, viu, Ciane? Ok. Então, boa tarde. Então, sou a professora Ciane Araújo, também sou pesquisadora do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. E então vamos dar início ao GT1, né, Estudos Interdisciplinares da Dança, Transversalidades. Vamos iniciar então com a palestra da professora Priscila Ferraz, né, da Universidade Paris 8 da França. É um prazer tê-la aqui conosco, professora Priscila. E, na sequência, a apresentação dos trabalhos aprovados para esse GT, ok? Então, professora Priscila, seja muito bem-vinda. E passo para você a palavra. Mundo. Então, tá bem. Antes de tudo, quero agradecer pela honra de poder estar participando com vocês desse seminário, poder compartilhar um pouquinho das experiências, das pesquisas que temos feito. Para quem não me conhece, sou Priscila Ferraz, mestre em dança pela Universidade de Paris, Paris 8, e eu tenho caminhado aqui na França desde 2016, fazendo pesquisas em relação à dança e especificamente a dança na liturgia dos cultos protestantes na França. Então, desde que eu cheguei aqui, o que eu entendi é que na França não existe dança dentro das igrejas, o que é bem diferente do que a gente vive na nossa realidade no Brasil, que hoje, atualmente, praticamente, dentro de todas as igrejas protestantes, existe um movimento muito forte de manifestação corporal dentro dos cultos, o que na França não é uma realidade, e isso no início me deixou muito chocada, eu não sabia dessa realidade, que a França, desde o seu período histórico, né, quando a dança foi proibida, na época da Idade Média, até hoje, essa proibição ela existe dentro das igrejas, não só nas igrejas católicas, mas também nas igrejas protestantes. E o que mais me deixou mais impressionada ainda é que até mesmo as igrejas evangélicas brasileiras, as igrejas protestantes brasileiras, não possuíam a prática da dança como parte essencial da liturgia dos seus cultos. Então, a partir disso, eu comecei um mestrado que falava sobre a vida de uma francesa que se chama Virginie Nifar, que é uma professora, uma coreógrafa, uma bailarina que dança, né, dentro de uma igreja francesa aqui, e a minha pesquisa começou pela vida dela. Mas dentro disso, eu entendi que o que ela manifestava, o que ela fazia dentro daquela igreja, também era específico em datas específicas. Foi quando eu comecei a fazer uma proposta, uma ação de fazer a imersão da dança na liturgia dos cultos. E aí foi quando eu fui direcionada dentro do mestrado, aqui a gente chama de Recherche Création, que é uma pesquisa-criação, em que a gente propõe uma ação e a gente analisa o processo de criação de tudo que a gente está propondo para o meio acadêmico, científico e para a sociedade. Então, o meu trabalho ele é sobre uma criação, sobre um projeto de ação, e eu analiso esse processo de criação. Então, eu comecei a fazer a imersão da dança na liturgia do culto de uma igreja que se chama IBMJ, aqui em Paris, e essa igreja não tinha uma movimentação de dança dentro da liturgia dos cultos. E dentro disso, depois que eu concluí o mestrado, eu comecei a pensar como que essa dança que a gente faz dentro da igreja, ela pode ser ensinada, compartilhada e transmitida
fora da igreja. Então, foi aí que começou o meu novo caminho, o meu novo percurso de um novo mestrado, que é um mestrado no percurso de teatro, que se chama Cenas do Mundo, História e Criação, em que eu proponho uma ação e analiso essa ação. E aí a minha pergunta realmente era como que essa dança que a gente faz dentro da igreja, ela pode ser ensinada nas artes do espetáculo, como pegar essa manifestação artística que a gente faz dentro da igreja e fazer com que ela seja ensinada e transmitida nos outros domínios das artes, seja no domínio do teatro, da música, da pintura, das artes plásticas, da fotografia, da mídia. Então, o meu trabalho hoje aqui é apresentar para vocês, dentro dessa transversalidade, como que essa dança, que ela está dentro da igreja, ela pode atravessar os domínios das artes e como ela pode ser transmitida e ensinada. Então, como eu falei, eu norteei a minha pesquisa em algumas questões, porque o meu objetivo é realmente pensar como compartilhar essa arte que é feita dentro da igreja. Então, eu fiz algumas perguntas. Algumas dessas perguntas são: a dança, a gente aqui na França chama de dança litúrgica. Ela pode ser um instrumento nas artes do espetáculo? Quais são as vantagens dos artistas que praticam essa dança? Como podemos fazer a imersão de uma prática religiosa para pessoas não religiosas? Como fazer com que a dança litúrgica saia da religiosidade? E como podemos transmitir, sem religiosidade, essa dança? Então, para que eu pudesse dar continuidade nesse projeto, eu criei um projeto de dança para pessoas, para crianças da comunidade aqui de Paris, é uma periferia de Paris. Nós oferecemos aulas de dança para crianças que não tinham acesso à dança, como a grande maioria aqui das crianças, e dentro disso nós começamos a analisar esse processo de compartilhamento, de ensino dessa dança para essas crianças. E o que eu começo a dizer é que realmente a gente vai ver que a dança, a arte, ela tem o poder de transformar a sociedade. E a primeira coisa que a gente precisou, né, pensar para poder, primeiramente, o grande desafio da dança na igreja não começa apenas na parte fora da igreja, começa dentro da igreja, porque dentro da igreja existe também uma resistência, um pensamento de que o movimento, o corpo profano, né, o corpo que é visto como profano, lugar do pecado. Então, tudo começou dentro da própria igreja. Então, para que eu pudesse validar essa arte dentro da igreja, eu utilizei a lei da primeira menção, que a gente tem a citação do Hugo Périssé, no seu livro Hermenêutica Bíblica Aplicada. Eu não sei se o Elbert conseguiu fazer aí para poder colocar as citações. Você conseguiu, Elbert? Não, tá tranquilo, então. Estava aí no link aí, né? Não tem problema. Então, eu vou falando aqui para o pessoal, não tem problema. E dentro do seu livro, Hermenêutica Bíblica Aplicada, o Hugo diz: o princípio da primeira menção é o princípio pelo qual a interpretação de um versículo é facilitado pela consideração desde a primeira vez que o sujeito em questão aparece nas Escrituras. Então, o que eu fiz para mostrar para a igreja, primeiramente, que o movimento é algo divino? A Bíblia fala no primeiro versículo, né, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo, que o Espírito de Deus se movimentava. Então, a primeira menção do Espírito de Deus na Bíblia fala que o Espírito se movimentava. Então, isso é muito forte para os cristãos, para quem crê, né, na Bíblia, que quando há uma primeira menção de uma palavra na Bíblia, isso dá norte, isso dá sentido para todos os outros. Então, eu usei essa passagem e essa lei da primeira menção para provar primeiro para a igreja que mesmo antes de tudo ser criado, os animais, as plantas, segundo a Bíblia, não segundo a ciência, Deus, o Espírito de Deus,
já se movimentava sobre a face das águas. Então, diante dessa primeira menção na Bíblia, nós conseguimos trazer para a igreja, para os fiéis, para aqueles que creem, uma prova de que o Espírito de Deus se move. E dentro da própria Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela vai falar sobre o Espírito de Deus e que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você vai linkando e nós conseguimos mostrar para a igreja que o Espírito se move. E dentro desse trabalho, eu entendi que o importante realmente, para que os fiéis tivessem a comprovação de que o movimento faz parte do Deus que eles acreditam, foi a partir da experiência. E aí eu também quero citar uma citação de Lauren Cunary, no seu artigo, em que ela fala sobre a experiência, sobre o poder da experiência, que ela fala, todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Isso não tira nenhuma dúvida, porque o nosso poder de conhecer pode ser levantado e colocado em ação. E não é por objetos que saem dos nossos sentidos de uma parte, produzidos por eles mesmos, representações de outras partes, mas colocam em movimento a nossa faculdade mental, a fim que ela compare, ligue ou separem essas representações e trabalhe a matéria bruta de impressões sensíveis para tirar um conhecimento de objetos. Isso nós chamamos de experiência. Então, nenhum conhecimento vem antes da experiência. É com ela que tudo começa. Essa é a citação de Lauren. Deixa eu só falar aqui a referência para vocês, dentro do seu artigo. A experiência, l'expérience, notre découvre, experiência, Lauren Cunary, tá? Ela falando que tudo começa na experiência. Então, o meu objetivo foi trazer para a igreja a experiência desse movimento, para que eles pudessem ter como prova de que esse movimento é do divino, esse movimento vem de Deus. A partir disso, nós vimos que o movimento ele faz parte da manifestação, ele faz parte de qualquer atividade religiosa. Se a gente estudar as religiões, se nós formos aprofundarmos todas as religiões, nós veremos que todas as religiões têm como forma de se achegar ao seu Deus através do movimento. Então, o objetivo era mostrar que o Deus dos protestantes também se movia através, né, do movimento. E aí, nós demos continuidade, depois que essa prova, que os fiéis tiveram essa experiência com o movimento, nós conseguimos trazer essa conclusão para a igreja, veio o avanço. Agora é a hora de pensar como compartilhar dessa dança para aqueles que não são religiosos, como falar dessa arte, dessa manifestação corporal, dessa prática corporal fora do ambiente religioso. Então, foi o próximo desafio em que a gente começou a trabalhar, a pensar, e aí eu me baseio nessa construção de uma metodologia através dos ensinos dessa francesa, Virginie Enfart, que é uma professora, uma coreógrafa e uma bailarina francesa, que atua há muitos anos aqui na França, considerada pioneira da dança litúrgica na França. Então, dentro de uma pesquisa de campo com ela, eu vi ela ensinando sobre 3 dimensões da dança profética ou litúrgica, e a partir disso eu desenvolvi uma metodologia dessa dança litúrgica para ambientes não religiosos. É importante a gente falar que o objetivo não é compartilhar ou categorizar a dança litúrgica como uma modalidade de dança. O objetivo é realmente propor algo que sai da norma e que sai da categoria. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula que se chama Criando Juntos no Museu, com uma professora também francesa, que se chama Katia Legeret. E dentro desse trabalho de processo de criação, ela falou algo muito, muito interessante, que eu gostaria de falar para vocês, que ela fala sobre o fio vermelho,
né, que é o fio condutor, que a gente não pode ter um gênero, uma categoria ou um fio que conduz e que passa por todos os domínios. O objetivo não é dar uma categoria para a dança litúrgica. Eu não quero que a dança se transforme numa modalidade com um método específico. O objetivo é propor uma nova prática corporal que vai permitir aos praticantes um reconhecimento de si mesmo, uma expressão dos seus sentimentos, de suas emoções, de suas experiências e uma oportunidade de compartilhar e de oferecer para os outros tudo que essa prática de dança faz no seu corpo através da performance. Então, a metodologia é composta por 3 partes que a Virginie ela nomeou como 3 dimensões da dança litúrgica. Então, vou começar pela primeira dimensão com vocês. E a primeira dimensão é o conhecimento e o reconhecimento da identidade. Tem um artigo, Expressividade do Gesto, a gente vai ver que cada postura, cada gesto é uma forma de ser, de receber e de se apresentar. O corpo, ele é a criação do próprio sujeito. Ele não é um instrumento, ele não é um objeto, mas ele é a sua própria representação do ser, ele é a representação do próprio ser. Então, o meu objetivo, através da primeira dimensão, seguindo a metodologia da Virginie, é fazer com que o praticante ele afirme sua identidade através da primeira dimensão. Então, a gente vai trabalhar uma saída da caricatura, uma saída da interpretação. É sair do lugar da interpretação, é sair do lugar de ocupar um personagem, mas é a transmissão, é o reconhecimento e o conhecimento de quem nós somos. A gente entendeu que para que a gente consiga transmitir algo através da arte, antes de tudo, nós precisamos nos conhecer e nos reconhecer dentro da sociedade em quem nós somos, para que possamos revelar isso de uma forma compreensiva. Então, essa primeira dimensão, ela tem como objetivo fazer com que o praticante ele entre em si mesmo, ele se conheça e se reconheça, e para que ele possa passar para a segunda dimensão. Então, como nós falamos, através do artigo Expressividade do Gesto, toda a nossa postura, um gesto, um olhar, isso já revela muito quem nós somos. O nosso corpo, ele fala aquilo que nós somos. E muitas vezes nós, o sujeito, não temos consciência disso. A gente, dentro dessa experiência, eu comecei a aplicar essa primeira dimensão com um grupo de meninas, né, que eu dei essa aula, que eu fiz essa pesquisa. E o que eu percebi é que esse grupo de meninas jovens e adolescentes, era um grupo de 20 meninas, essas meninas tinham sérias dificuldades em se afirmar na sociedade. Elas tinham dificuldade de saber o que elas fariam quando elas terminassem o ensino médio, elas tinham dificuldade de pensar no futuro, algumas delas tinham muitas dificuldades de relacionamento com pais e pessoas próximas, e isso tudo porque não foi trabalhado essa construção e esse conhecimento e reconhecimento de si mesmo. Então, através desse exercício de atividade, de conhecimento de si mesmo, elas começaram a ter uma mudança de comportamento que refletiu na própria vida delas pessoal, profissional, emocional e psicológica. Eu pude comprovar isso depois através de questionários com elas, que a partir da prática das 3 dimensões, mas em especial a primeira dimensão, que é a afirmação, o conhecimento e reconhecimento da sua identidade, elas começaram a se posicionar melhor em relação ao futuro, em relação aos projetos, em relação aos relacionamentos. Então, através de um exercício de aula, de conhecimento, de corporeidade, de consciência corporal e de analisar a si mesmo, elas tiveram uma mudança em relação à sociedade.
Tem uma outra citação sobre a importância da identidade, desse conhecimento de Helena Rupp, que é o Corpo, Gênero e Direito, que diz: a identidade não pode ser reduzida a uma imagem ou uma representação de si mesmo pela livre disposição do seu corpo, mas, especificamente, a identidade é isso que faz que uma pessoa nela nela mesma e não em outra, pela extensão, isso que permite de reconhecer e distinguir os outros. Tudo começa pela identidade. Então, a primeira dimensão tem como objetivo fazer com que o praticante olhe para si mesmo e faça o conhecimento e o reconhecimento de si mesmo e se expressar para os outros através do movimento. Então, um dos exercícios que a gente trazia como proposta era um exercício de improvisação, em que a gente pedia para que as pessoas, cada praticante, ele mostrasse como que ele estava naquele dia através do movimento. Então, muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de começar mostrando que o dia havia sido triste, ou que tivesse passado por alguma situação complicada naquele dia, ou que estava passando por um problema familiar. E isso, com o tempo, através da prática, as pessoas começaram a usar dentro delas mesmas. Então, eu botei aqui que a relação do praticante em relação ao processo de construção pode ser dentro de um curso de dança. E é a partir desse momento onde a gente encontra o praticante pode começar a compartilhar a mesma coisa com os outros. Então, os praticantes têm consciência de quem eles são e do mundo e de seus objetivos. Após esse processo de descoberta de identidade, de formação de uma personalidade, o praticante se afirma no mundo e, então, ele pode também se afirmar na sociedade como uma pessoa mais estável, mais decidida e mais convencida. Enfim, todo esse processo dá aos praticantes confiança em si mesmo. Então, a partir disso, a gente pode compartilhar as suas experiências com outras pessoas. Então, essa é a primeira dimensão, é trabalhar a identidade do praticante. Isso começando com a primeira dimensão da dança litúrgica. A partir desse processo, a gente entra na segunda dimensão. Após essa construção de identidade, o indivíduo, o praticante dessa dança, pode compartilhar quem ele é para os outros. Então, a segunda dimensão eu nomeei de a expressão de si mesmo. Então, a segunda dimensão é a continuação da primeira. É a forma que o praticante demonstra, é a dimensão, é a expressão do indivíduo em relação aos outros e à sociedade. Então, nesse momento, a gente vai propor para quem está fazendo essa aula os exercícios onde eles podem se expressar diante de outras pessoas. O que eu falei para vocês no início. Quando eu comecei esse projeto, o mais difícil foi a primeira dimensão. O mais difícil era fazer com que os praticantes conseguissem se expressar, conseguissem revelar quem eles eram mesmo. Acho que foi o processo mais difícil dentro dessa metodologia que a gente tem desenvolvido aqui. Então, dentro dessa observação dos movimentos, a gente não conseguia perceber uma expressão íntima ou uma expressão que a gente pudesse compreender. Eram movimentos que aqui na França a gente chama de n'importe quoi, eram movimentos sem sentidos, né? As pessoas faziam um monte de coisa, dançavam um monte de coisa, mas que quem observa, quem olha, não compreende nada. Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar essa expressão corporal nessa segunda dimensão, que é o praticante conseguir compartilhar para o outro
aquilo que está dentro dele. E aí eu usei, né, o livro de Rogério Luiz, que é a Expressão Corporal, uma política do corpo, em que ele diz que a expressão corporal não é um privilégio dos dançarinos, mas que ela envolve o teatro, a educação física, a música, a pintura e todas as outras manifestações do corpo. Então, isso já traz uma abertura para a gente mostrar que essa metodologia, que essa prática corporal que nós estamos propondo, ela não é uma prática exclusiva para bailarinos, dançarinos, mas que é uma prática corporal que tem como objetivo servir de instrumento para todos os domínios da arte e vincular e atravessar realmente os domínios das artes do espetáculo. E Rogério Luiz diz: o termo expressão corporal rejeita, acima de tudo, os cursos de técnica e os repertórios de dança que, transmitidos de maneira tradicional, através da reprodução e da mecanização dos movimentos, que não permitem o indivíduo descobrir o seu próprio vocabulário de movimento e sente o organismo sair harmonicamente com a natureza primitiva do homem. Gente, se não fizer sentido, Elbert, você me fala, que eu estou traduzindo do francês aqui. Qualquer coisa, se a citação, se vocês não entenderem, me dá um toque aí, tá bom? Que se qualquer coisa assim não fizer sentido. Mas é para mostrar para vocês que a expressão corporal ela é contrária a toda técnica de dança que a gente conhece, a toda a metodologia que a gente tem das técnicas de dança. A expressão corporal ela rejeita tudo isso, tá? Da população externa. Acho que alguém abriu o microfone. Né? E eu achei muito importante ele quando fala aqui, ó, deslocação do espaço, demandas. Desculpa, nada. Foi, né? Então tá. Qualquer coisa, Albert, você me fala da hora, tá? Porque eu vou falando aqui, vou me empolgando. Tá bom? Você me dá um ponto, pode mandar uma mensagem, qualquer coisa. Você tem mais 5 minutos só, e você passa para a Ciane, para a gente abrir para as perguntas e outras apresentações, tá bom? Tá, então vou finalizar. Então, dentro dessa segunda dimensão, eu propus uma relação com a dança criativa de Laban, que era realmente trazer essa expressão corporal, trabalhar essa construção da expressividade através do corpo, fazer com que quem pratica essa dança ela consiga compartilhar, transmitir de forma compreensiva para quem está assistindo. Então, o objetivo é ser claro, ser específico, ser compreensivo, não ser uma dança qualquer, tá? Então, para mostrar que, através das outras técnicas de dança, isso não seria possível. Então, nós trabalhamos a expressão corporal e também o método de dança criativa de Laban. Então, vou para a terceira dimensão, para poder concluir direitinho, tá? Porque a terceira dimensão ela é o compartilhar, a transmissão da dança litúrgica. Então, dentro da terceira dimensão, eu tenho como objetivo estimular a comunicação através do corpo, a relação das pessoas através da dança e da arte. O objetivo é transmitir e compartilhar com os outros, a partir do compartilhar, o que os praticantes podem receber de informações, instruções e experiências. Então, dentro da terceira dimensão, nós vamos estimular a criatividade, tá? Então, a primeira dimensão, identidade, a segunda dimensão, expressividade, e na terceira dimensão, criatividade. E aí, eu quero citar para vocês Feiga Ostrover, o livro Criatividade e Processos de Criação, que diz: não consideramos o fato de o homem ser produzido pela sua época, mas não apenas produzido, ele é algo a mais. Cada homem é um indivíduo. Na sua ação, ele interage com o mundo. Eventualmente, ele agirá sobre o próprio contexto cultural,
mas pode ser por causa da ordem pessoal e que corresponde a um potencial específico de si mesmo. Isso pode desencadear dentro do indivíduo respostas que, à medida, certos valores e certas possibilidades existentes dentro do contexto são aprofundados, transformando essas possibilidades por caminhos diferentes. Então, o objetivo é fazer com que cada indivíduo, dentro do seu ambiente, da sua cultura, do seu contexto, das suas experiências, daquilo que eles conhecem, daquilo que eles possuem, que eles consigam, através da criatividade, compartilhar experiências, emoções, aquilo que eles carregam, aquilo que eles viveram, aquilo que eles passaram. Então, dentro da terceira dimensão, o objetivo é gerar esse compartilhar. Lembrando que o meu objetivo não é trazer um espetáculo ou algo de forma performativa, mas realmente algo que compartilha através do corpo. Tá? Então, eu acho que eu posso concluir, eu concluo aqui dizendo que o meu objetivo é propor uma nova prática corporal. Eu coloquei até aqui que eu percebo que o que a gente está propondo é algo que desconstrói também o que a gente conhece de dança na igreja, de dança dentro das igrejas. O objetivo é sair das técnicas já existentes e construir e propor uma nova prática corporal que é arte, que acontece dentro da igreja e que pode ser ensinada fora da igreja. E o objetivo do quadrado religioso, mostrar que essa prática corporal ela pode ser vivida, ela pode ser vista e aplicada para toda a sociedade. É isso. Acho que é isso. Acho que eu consegui finalizar. Muito obrigada, professora Priscila. Obrigada. Né, vamos dar, então, sequência, né, às demais apresentações dos trabalhos aprovados, mas sempre mantendo essa ideia, então, né, do que você já utilizou, a palavra compartilhar, né, que a gente possa compartilhar aqui as nossas experiências, né, no sentido de que vamos juntos somar uns com os outros, não é isso? Se você quiser falar uma última palavrinha para a gente passar adiante, ou se alguém quiser manifestar algo sobre o trabalho da professora, senão a gente vai seguir a programação, ok? Ok, então vamos seguir a programação. Então, mais uma vez, obrigada, professora. Então, eu vou chamar agora o trabalho, seria da Márcia. Márcia está aí a postos. Márcia? Não? Então, vamos passar para Eu acho que ela está aqui sim, Ciane, licença, mas eu acho que ela está sem o áudio. Eu acho que a forma, talvez, que ela tenha entrado no Zoom, ela entrou sem o áudio. Eu estou vendo aqui pelos participantes. É verdade. Tem aqui a Márcia. Márcia, será que ela está a postos? Mas, às vezes, ela não está a postos, né? Às vezes, ela não está... Vamos, então, passar para frente e depois a gente volta na Márcia, né? Para a gente ver o que aconteceu. E Fernanda, seria isso? Fernanda? É a Fernanda? Fernanda está aí também? Ciane, quem está na sala é a Ana Rita, tá? A Ana Rita. Isso. Então tá, a próxima então aqui é a Ana Rita, dança, repetição e diferença, né, a Ana Rita Miconelli Lara Leite, é isso mesmo? Da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Se você quiser se apresentar um pouco mais, Ana Rita, fica à vontade, é um prazer tê-la conosco, e passo para você a palavra. Ana Rita, tá a postos? Ok. Fique à vontade. Bom, eu sou... boa tarde, primeiro, para todo mundo que está aqui nos vendo.
Agradeço também pela oportunidade de participar aqui desse encontro e estar trocando as minhas experiências também com vocês, né, compartilhando. Bom, atualmente eu estou fazendo um doutorado em filosofia na UFMG e eu pesquiso a dança, porque eu também sou dançarina, né, na prática, sim, sou dançarina e professora de dança, e aí eu resolvi, no meu percurso acadêmico, fazer um pouco uma tentativa de juntar, né, a prática e a teoria e contra um pouco essa ideia dessa dicotomia, né, entre prática e teoria. Então, o meu objetivo lá na filosofia é pensar, né, a questão do corpo a partir das ferramentas metodológicas que a gente tem na prática de dança, né, e principalmente a partir do pensamento que é produzido em dança, no meu caso, da dança contemporânea, que, na minha opinião, é um pensamento filosófico sobre o corpo, só que é um conhecimento que é um pensamento que é filosófico, mas é um pensamento que é encarnado também. Então, a minha pesquisa lá é um pouco essa tentativa, né, de trazer esse conhecimento encarnado sobre o corpo e sobre o mundo para a gente pensar os problemas teóricos que a filosofia também põe, né, a respeito do corpo. Então, é isso, um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo lá, né? Eu gosto muito, assim, um dos meus principais marcos teóricos, assim, na filosofia é o Gilles Deleuze, que é um pensador, né, que escreveu bastante no século XX, principalmente nas décadas de 80 e 90. Ele é francês, e o pensamento dele é um pensamento que eu acho que repercute muito com os pensamentos também hoje em dia mais o pensamento da diferença, na verdade, né, que inclui outras epistemologias, outras formas de pensar e outros sujeitos também, né? Então é um pensamento que contribui muito nessa direção e é um pensamento que contribui, apesar que ele não fala muito de dança, né, e nem ele não trata propriamente do problema do corpo, mas é um filósofo que ajuda a gente a desconstruir um pouco um pensamento na filosofia que é muito abstrato, né? Então, ele ajuda a gente a ir para a experiência, a ir para a imanência um pouco também, mas de uma maneira interessante, assim, que nos ajuda a pensar o problema do corpo. Então, assim, eu propus, né, que nesse encontro, né, tratar de um problema que é a repetição na dança, né? Porque a repetição é uma prática na dança contemporânea, mas também acho que em todos os tipos de dança, né, que ajuda os bailarinos, os dançarinos e mesmo as pessoas que não são profissionais na dança, né, mas que fazem essa atividade de dançar. O mecanismo da repetição é um mecanismo importante para a gente internalizar, incorporar, né, nossos modos de movimentar, posturas, gestos. E é uma técnica corporal, e aí eu resolvi pensar esse problema, assim, um pouco a partir das experiências com dança contemporânea e também a partir dos conceitos que o Deleuze propõe sobre a diferença e a repetição. Então, no meu artigo, né, e no trabalho que eu apresentei para vocês, era uma tentativa de fazer um pouco, ver como que esses dois pensamentos ressoam, né, para pensar o problema da repetição. Aí eu não sei como é que a gente faz aqui, se eu apresento um pouco o texto, se a gente já começa a conversar, o que vocês me sugerem? Boa, Rita, eu acho que a gente pode seguir pela conversa, mas a doutora Ciane que vai dar esse retorno, tá bom? Eu acho da forma como você se sentir mais à vontade, tá? Eu acho que se você tiver, né, preparado algo e quiser expor, eu acho que pode complementar mais essa conversa, né, do que a gente ficar pausando. Eu acho que as pessoas aproveitariam um pouco mais, mas também fique à vontade da forma como você preferir, ok? Eu não preparei nada assim específico para apresentar, mas eu posso dar um panorama geral, né, do que eu escrevi. Eu lembro que eu aproveitando, né, a conversa, eu li o seu trabalho, né, e achei muito, muito pertinente a proposta, né, muito bacana, muito sólida, né,
Eu tenho algumas perguntas, assim, dentro da ideia, mas essa ideia da repetição e indiferença, né, ela também fez parte da minha pesquisa de mestrado, e eu trabalhei com o conceito de ritornelo, né, dessa repetição que é indiferença, né, mas é que ela tem, que vem dessa expressão, né, da música, o ritornelo, né, que ela tem essa repetição como um padrão, né, e que a partir disso, né, eu pensei a ideia da estética, da perspectiva de uma estética em espiral, sabe? No sentido de que não é algo que se destrói, que se acaba para se recomeçar, né? Mas é que há uma continuidade, né? Uma modificação a partir das mutações, né? Que vão, então, somando, contribuindo e modificando, né? São as modificações, as transformações, né? Então, eu acho isso, assim, eu vejo essa ideia um pouco também em outros filósofos, né? E acho muito interessante pensar, né, principalmente pensar a arte contemporânea, a dança contemporânea, sobre essa perspectiva, né? Eu queria escutar isso um pouquinho também de você. Essa ideia do ritornelo eu acho bem interessante também para pensar esse fenômeno da repetição, né? Até porque é um conceito que vem também da natureza, né? O Deleuze pensa muito o ritornelo como esse movimento dos pássaros, né? De marcar um território, que é uma repetição, né? Que em tese parece que é sempre um retorno do mesmo, né? O pássaro pia sempre parece que parecido, mas na verdade a cada vez que esse pio aparece é para, enfim, demarcar um território, né? E é muito bacana, só te cortando um pouquinho, mas só para tentar fazer um link aqui das conversas, né? Você tocou na palavra território, e que é muito interessante, né? Essa ideia da territorialização, reterritorialização, né? Extraterritorialização, né? Então, que você sai do seu território e volta para um território de uma forma modificada, né? E pensando um pouco na palestra aqui da Priscila, né, quando ela fala sobre a questão da identidade, né, eu vejo um pouco disso, assim, né, que a dança também, como a dança pode nos transformar, né, como que a partir dessa expressividade, né, da reconhecimento do sujeito, né, no seu mundo, de dialogar, né, eu vejo que essa relação corpo-ambiente, né, é muito forte nessa perspectiva, né? Então, de repente, você está no seu território, quer dizer, na sua visão de mundo, na sua perspectiva atual, né? Mas que a partir de outras experiências, da experiência do dançar, digamos assim, né? Como você pode também se transformar, né? Se reterritorializar, né? E a partir disso, gerar novas identidades, por que não? Né? Uma identidade transformada. Né? Então, só para a gente tentar estabelecer aqui um diálogo, também queria escutar a professora Priscila, se ela estiver por aí, se ela quiser falar um pouco sobre isso. Mas acho bacana a gente tentar estabelecer esse diálogo entre as ideias que são tão ricas, né, tão interessantes. Fique à vontade, professora Priscila, se quiser complementar. Sim. Professora Ana Rita, se quiser dizer também. Sim, é muito interessante a gente ver como realmente as coisas se encaixam, porque a gente consegue essa questão da repetição, do território, até mesmo assim, dentro das nossas experiências, a gente perceber como a gente é construído dentro dessa identidade. O nosso sujeito, ele vai sendo construído de acordo com o território, com o ambiente, com o lugar que está à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta. E, assim, realmente muito interessante a questão do pássaro, né, do piar, como ele muda, como ele difere. Eu acho que realmente isso traz um link corporalmente, como a Ana Rita falou sobre o encarnado. Corporalmente, isso realmente é muito interessante, muito bacana.
Agora, eu acho interessante isso, porque quando a Priscila estava falando, ela falou o primeiro aspecto lá da metodologia que ela aponta, né? Você falou muito de identidade, né? Da dança como uma ferramenta de criar uma espécie de reconectar o sujeito com a sua própria identidade. E é engraçado como que o Deleuze, ele vai pensar justamente o contrário disso, porque toda a filosofia dele parece que é uma luta contra a identidade, essas identidades que enquadram o sujeito, né, dentro de categorias que são exteriores ao próprio sujeito. Então, parece que é uma tentativa sempre de contrapor um pouco essa ideia de identidade, que seria isso que nos enquadra de fora, com uma ideia de singularidade, que é uma espécie de força mesmo, né? Que é a diferença do sujeito em relação a tudo que lhe é externo. E pensando também que essa singularidade do sujeito é uma coisa mutável, né? Não é uma coisa que você encontra lá dentro como se fosse seu verdadeiro eu. Porque o sujeito ele está a todo tempo mudando e a todo tempo sendo afetado pelo mundo e afetando o mundo também. Né? Então, eu acho interessante, né? Porque eu acho que as ideias são muito semelhantes, mas os termos são diferentes e quase opostos. Eu acho que não é a mesma coisa, né? Eu acho que no final, Ana Rita, a gente pensa a mesma coisa em relação a Deleuze, porque quando eu proponho a questão da identidade, é mais um reconhecimento, um conhecimento do próprio indivíduo dentro desse ambiente, desse território. Porque o que a gente vê dentro da dança, não só da dança dentro da igreja, mas da atividade corporal, até mesmo artística, que a gente vê, é uma caricatura, é cair dentro de um personagem. E o que eu proponho nessa metodologia é sair desse lugar, de interpretação, realmente o indivíduo conseguir ser verdadeiro. Essa é uma identidade, um conhecimento, um reconhecimento de uma verdade. É sair realmente da caricatura, até mesmo da própria religiosidade, da própria religião, que é o que a gente vê muito dentro da igreja, as figuras, né, os símbolos bíblicos, de uma forma muito mímica, né, literal. Então, fazer com que o indivíduo ele consiga reconhecer as suas próprias emoções, suas próprias experiências e transmitir uma verdade. Então, acho que acaba realmente ligando, as propostas realmente se ligam e fazer com que dentro desse ambiente, dessa influência que o indivíduo ele passa em todo o tempo e que a gente vai sendo transformado, como a doutora Ciane, né, falou, a gente vai sendo transformado. A gente não caia no erro da interpretação. Né? Hoje a gente está usando máscara, mas seria meio que isso, né? A gente colocar uma máscara, mas internamente o indivíduo ele não se reconhece e não consegue realmente transmitir para o outro aquilo que ele realmente é. Acho que a gente consegue fazer esse link naquilo que Deleuze também fala. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Ana Rita. Vamos continuar aqui a conversa, ok? Eu levantei a mãozinha, você viu, levantou? Ciane? Não vi, não apareceu para mim. Ai, desculpa, Isabel. Mas eu ia realmente passar para outras pessoas mesmo. Nossa, eu fiquei muito instigada pela fala das duas, né? E tanto a Priscila fala da Feigl Troyer. A Feigl Troyer é uma autora que eu gosto muito, tenho estudado muito, e o que eu vejo de link entre os dois trabalhos, que nos faz, que acho que como educadoras, como artistas que somos, pesquisadores, a Feigl Troyer nos fala sobre essa linha individual, né? Ela faz até um exercício com seus alunos, quando ela pede para eles riscarem uma linha no quadro. Aí ela vai mostrar que essa linha sempre será única. Sempre será única, mesmo pensando aqui, conversando com a Ana Rita, mesmo que ela seja repetida. Essa linha nunca ela é a mesma. Exatamente por essa fala da Ana Rita tão interessante, né? Que o sujeito ele é dinâmico, né? Então, é mais um motivo da gente acreditar que essa linha, por mais que ela seja repetida, né, ela pode trazer uma homogeneização
entre o grupo, uma aproximação, mas o sujeito ele sempre será único, né? Então, é muito bacana, Ana Rita, assim, essa questão que você traz para a gente pensar sobre a repetição e a diferença. Eu acho o seu trabalho, assim, importante para a gente até estar compartilhando, né? Depois eu vou compartilhar o seu texto com meus alunos aqui da disciplina Danças, para pensar essa coisa tão mecânica, porque às vezes a gente olha, a gente pensa a palavra técnica numa perspectiva muito mecânica, né? E a gente esquece que por trás da técnica você tem um sujeito que tem as suas dificuldades, as suas dores. Aí a sua fala me lembrou muito, tem uma imagem que se eu tivesse aqui eu ia compartilhar agora, mas quem sabe ainda vou achar. Tem um pé de uma bailarina com essa sapatilha de ponta, acho que vocês vão lembrar que essa imagem é viralizada. Tem o pé da sapatilha de ponta e o outro pé dela descalço, com o pé dos dedos todos arrebentados, machucados, né? Pela repetição, pelo treinamento, pela insistência, pela busca desse domínio técnico. E, assim, só para jogar a lenha na fogueira mesmo, tá, gente? E a outra coisa que eu fiquei pensando, né? Aí, para conversar com a Priscila e a Ana Rita, o que elas poderiam estar comentando sobre isso, numa perspectiva de cartografia. Eu fiquei pensando na cartografia da Priscila, do trabalho, né, da metodologia, e dessa cartografia da repetição e da diferença. Eu estou usando o termo cartografia principalmente por causa do Deleuze, né? Porque ele vai falar sobre esse princípio de cartografia como um desenho social, um desenho que está para além de um desenho, de uma linha concreta. Queria que vocês continuassem, comentassem sobre isso, e depois, depois está lembrando que a Fernanda também está aí, se a Fernanda quiser entrar, né, na conversa também, Fernanda, estendo essas reflexões para você também, tá? Obrigada, Ciane. Só um instante, Bel. Acabei de te enviar a imagem no seu WhatsApp. Se você quiser exibir a imagem, fica à vontade. Ah, essa da sapatilha? Deixa eu ver. Gente, está com vocês aí. Obrigada, Isabel. Se alguém quiser comentar, complementar a ideia da Isabel, né? Eu acho que aqui a gente tem duas perspectivas de repetição, né? A repetição enquanto algo que se transforma, se modifica, né? E a repetição enquanto treinamento, né? Enquanto fixação, né? O que não é para ser modificado, mas aqui é para ser consolidado, né? Então, eu acho que tem aí duas perspectivas da repetição, né? E aí vocês podem comentar o que achar mais pertinente, né? E eu gosto muito da ideia do que não está totalmente palpável, né? Dentro disso, assim, pensando, por exemplo, com o Didi Uberman, né? Quando vai falar que ele fecha os olhos para ver, né? E abre os olhos para perceber aquilo que não se vê, né? Então, eu acho que o que está no entre, esse espaço entre, pode nos dizer muito, né? Entre essa repetição do desgaste, né? Do que é para ser fixado, e essa repetição que é para ser transformada, que é para desenvolver um espaço singular, né? De singularidades, e dessas singularidades que estão em movimento. Ok? Isabel, acho que você precisa desligar o seu microfone. Ah, desculpa, minhas meninas estão com aula aqui, gente, desculpa. Então, se vocês quiserem comentar um pouco desse espaço entre, ou desse um lado e outro, dessa conexão, né? Fiquem à vontade, né? E aí eu passo um pouquinho a palavra para vocês. Eu queria comentar um pouco isso que você falou, Ciane, dessas duas perspectivas da repetição, né? Que para mim, justamente é o ponto crucial, assim, do texto que eu apresentei.
Porque, por um lado, né, quando a gente pensa na repetição como uma coisa que é o igual que volta, né? Como se a gente tivesse um modelo. Então, tem dois modelos, acho, para pensar a repetição. Um que é segundo uma lógica da identidade, né? Que é isso, que você acha que repetir é tentar ou reproduzir um modelo, ou então tentar ser uma instanciação de uma regra geral, né? Tem essas duas maneiras de se pensar essa repetição a partir da identidade. Então, é um pensamento que é meio de uma técnica mecânica mesmo, né? Que a gente está sempre... É esse ideário da bailarina, da primeira bailarina, que, né, da estrela, que a gente quer sempre imitar e fazer o mais próximo possível do modelo. Isso é justamente o que o Deleuze questiona, né? Que isso, na verdade, é ficar na superfície da repetição. Porque se a gente for pensar mesmo o problema da repetição, a cada vez que a coisa volta, que em tese esse mesmo volta, ele volta diferindo de si mesmo. Porque nunca um gesto é igual ao outro, né? Um passé nunca é igual ao outro. Os corpos são diferentes, enfim, cada um traz alguma coisa singular, né, a cada vez que o passo é apresentado. Então, ele propõe uma outra maneira de pensar a repetição, que é pela lógica do simulacro, né, que seria, então, pensar que a gente produz uma singularidade no tempo e no espaço, que cada repetição seria uma espécie de resgate de uma singularidade, né? Então, é a singularidade volta, mas a cada vez diferindo de si mesmo. Isso eu acho que é um pensamento um pensamento contemporâneo sobre a dança, né? De tentar, enfim, investigar o corpo nessas potências singulares que ele pode apresentar como desvinculadas de qualquer modelo ou criação de outros corpos e outras possibilidades de dançar, né? E aí é interessante, conectando com o que a Isabel falou, sobre a técnica, né? Porque também na dança contemporânea, nessa maneira de dançar, né, que preza pela diferença, também existe um conhecimento técnico, né? Também se faz uso da repetição. Na improvisação, por exemplo, para a gente treinar para improvisar, a gente usa a repetição, a gente repete exercícios, né? Os exercícios de sensibilização do corpo, eles também são pautados por uma técnica de repetição. Mas aí parece que é uma técnica que não é tanto mecânica, mas ela é mais de liberdade, porque a técnica também é uma maneira da gente se libertar, né? Porque a técnica é o que também traz um pouco de conhecimento somático, né? Que nos possibilita tomar conhecimento do nosso próprio corpo. Então, a técnica também tem esse duplo sentido. Ao mesmo tempo que ela pode ser entendida como uma coisa mecânica, ela também é uma liberação, né? Para novas formas de movimentar. E é muito interessante, né, pegando aí o gancho do finalzinho da sua fala, né, de perceber como que a técnica, na verdade, é uma instanciação da experiência, digamos assim, né, do que aquele sujeito está exposto a um determinado ambiente e que ali terão informações que serão transformadas em corpo, né, são informações que se transformam em corpo e de maneiras, cada qual a sua maneira, né, e lembrando que a dança é linguagem, né? Então a forma como o sujeito se expressa, né, também tem a ver com a forma como ele consegue se expressar, né, da forma como ele então se organiza, vamos dizer assim, somaticamente, cognitivamente e externaliza, né? Seja em forma de uma arte gráfica ou uma arte do movimento, ou da forma como lhe couber, né? Na oralidade, na escrita, na pintura, na dança, né? Então, trazer informações que transformam este corpo também é trabalhar na perspectiva da diferença, né? Também é trabalhar na perspectiva de que há algo que o transformou, né? Mesmo que essa transformação seja continuada, né? Seja em forma espiralada, né, seja a partir de mutações dessas relações do corpo com o ambiente. Né? Diane, queria só fazer um apontamento. O importante é a gente pensar, porque eu venho de uma experiência extremamente, como a Ana Rita falou, né, de experiência da técnica da dança, não só dança contemporânea, mas do clássico, do jazz, e até mesmo aqui na França, sou professora de balé clássico,
E o que me fez repensar, e realmente para nós pesquisadores de dança, eu acho que é interessante a gente pesquisar e aprofundar, né, nesse pensamento do que a gente chama de técnicas de dança, porque acaba que a gente cai no clichê da reprodução, que eu acho que é o que a Ana Rita ela está tentando falar no seu artigo, né, que a repetição não é reproduzir um modelo, não é ficar reproduzindo algo mecânico, né, o tempo inteiro. E eu acho realmente muito pertinente a gente, como pesquisadores, né, de dança do corpo, trazer esse entendimento realmente não só acadêmico, mas de uma forma geral, porque o que a gente vê de forma academicista, eu vou dizer assim, escolas de dança, é um método, né, uma técnica de dança baseada na reprodução, num modelo específico, onde a liberdade, a expressividade, elas são limitadas. E aí é o que realmente Feiga ela vai propor, é a criatividade. Então, a técnica, eu acho que ela é útil no seu fim, quando no final da sua utilização, ela permite que o indivíduo ele seja criativo, ele chegue no ponto da criatividade, em que ele consiga expressar, né, aquilo que ele quer falar, como a Ciane mesmo concluiu aqui, a dança ela é uma linguagem, ela precisa falar, o corpo ele precisa transmitir. Então, acho que esse link da técnica com a repetição, a gente precisa a fundamental, acredito que seja mais isso, até mesmo para que isso alcance essa cultura que a gente tem de dança, não só no Brasil, mas, né, fora do Brasil também, essa cultura de dança que é baseada na reprodução, num modelo que a gente reproduz. Não conseguem, se eu não estimular isso de uma forma base fundamentada, eles não conseguem treinar uma coreografia pensando em colocar dentro desses movimentos que são meus, um modelo pronto, as suas intenções, as suas emoções, os seus sentimentos, eles acabam reproduzindo uma dança feita pelo coreógrafo. Então, acho que esse link da gente realmente, né, conseguir trazer o pensamento da técnica, da repetição, fazendo com que isso não caia na reprodução, mas que a gente entre no caminho da criatividade, para que a gente possa realmente, né, ter um choque cultural realmente daquilo que a gente chama de dança dentro de tudo aquilo que a gente conhece de modalidades de dança aí, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ok, obrigada. Eu vou chamar o Elbert, ele está mais atento às perguntas no chat, e ele vai ler algumas perguntas para a gente, do que as pessoas estão curiosas, assim, né, com dúvida no trabalho de vocês, ok? Então, vou passar a palavra para o Elbert. Boa tarde, gente. Então, a pergunta 1 é para a professora Priscila, e é sobre a primeira dimensão. E a pergunta foi pelo Joab. Ele quer saber como pôr em prática a dimensão 1, de forma prática. Ele efetivou a questão da identidade de forma prática. Então, o primeiro exercício, o exercício que a gente vai usar são os exercícios da técnica de improvisação. Então, vou falar de uma forma prática, eu começo colocando o grupo em círculos e eu vou pedir para que individualmente cada pessoa vá ao centro através do corpo e transmita como ele está se sentindo naquele dia. E aí eu estimulo através de estímulos verbais para que a pessoa não caia, né, na interpretação. Então, são estímulos bem, bem básicos. Por exemplo, se você hoje está alegre, se você está feliz, transmita através do seu corpo essa alegria, tentando sempre estimular também o praticante a não cair no literal, a não cair, né,
no mímico, né? Naquela coisa da mímica, mas realmente a expressividade do corpo. Então, a primeira dimensão, eu comecei eu fiquei em torno de 4 meses com esse grupo, trabalhando essa expressividade de si mesmo, né? Esse reconhecimento, esse conhecimento de si mesmo. Então, o exercício era um círculo, eu começava toda a aula dessa maneira, um círculo em que eu pedia para que eles fechassem os olhos, pensassem como foi o dia deles, como foi a semana deles, como que eles estavam internamente, para que eles pudessem se expressar entre o grupo naquele momento. Então, de início, como eu botei muita dificuldade, tinha gente que travava, que não conseguia se expressar, que não conseguia ir para o centro do círculo, se revelar. Alguns choravam, mas o objetivo era realmente esse, fazer com que as pessoas saíssem daquele lugar do conforto e do cômodo de uma interpretação, mas conseguissem, dentro daquele ambiente de aula de dança, transmitir ou se realmente gerar essa consciência de si mesmo. Então, de forma prática, é o início de uma aula, coloca todo mundo em círculo, fecha os olhos, pede para a pessoa pensar como foi o dia, como foi a semana, como que ela está, como ela está se sentindo, e depois a gente vai um a um no centro, uma passagem, as pessoas vão se expressando corporalmente, falando o corpo como elas estão. É um exercício que eu permito ficar com os olhos fechados, eu permitia que os praticantes ficassem com os olhos fechados para que eles não tivessem a timidez ou talvez se sentissem julgados pelo olhar dos outros que estão à volta. Então, eles iam para o centro e, com os olhos fechados, eles conseguiam se expressar aquilo que eles realmente conseguiam perceber de si mesmo. Então, isso a primeira dimensão, ela costuma ser o início da aula, a segunda dimensão é a segunda parte da aula e a terceira dimensão é a terceira parte de uma aula de dança litúrgica, né? Vamos colocar dessa maneira, tá? Então, o fim da metodologia é fazer com que o indivíduo que se conhece, que se reconhece na sociedade, ele consiga se expressar e criar em cima das suas próprias emoções, das suas próprias experiências. Se for. Acho que essa resposta contempla muito bem a pergunta do Joab. Muito obrigado, Priscila. Agora, uma dúvida minha mesmo, assim, para a Ana e para a Priscila, sobre o trabalho de vocês. Eu acho curioso como que o método do balé clássico ele é desenvolvido nas escolas de formação livre, onde a singularidade no momento da aula ou no processo, ele não existe. Ele demora, uma demanda, só quando você sai que você começa a questionar. E aí, devolvendo para Priscila, quando isso acontece, Priscila, dentro da igreja, né? Eu vou usar o termo igreja, mas é com muito respeito e cuidado, tá bom? Eu fico pensando que é muito complexo desenvolver a singularidade num ambiente onde você tem tantas referências. Tem as referências bíblicas do espaço. Eu não vivencio nenhum tipo de fé hoje mais, mas eu estive. Quando você traz isso enquanto artista, sabe? Quando a Ana fala sobre a perspectiva mecânica da técnica, como é que é desafiador essa noção do balé clássico num espaço em que também a dificuldade de trabalhar a singularidade do sujeito dele também que ao mesmo tempo pensando como que dialoga com a questão acadêmica, né? Como é que isso chega dentro da academia? São desafios que eles se conectam nesse mesmo sujeito.
o sujeito que está na igreja, o sujeito que está na academia de dança e o sujeito que está na universidade, entende? Isso atravessa. Isso um dia me atravessou, hoje não mais. Mas eu acho que é isso. Deu para dar um norte. Ana, você quer começar a responder? Ou posso? Pode falar, depois eu falo. Eu acho que Albert, eu acho que é o grande questionamento da grande parte de pessoas que têm essa manifestação, essa prática corporal e que estão dentro da igreja, que estão dentro, né, dos ambientes fora. É aí que começa o meu grande questionamento também em relação a tudo o que eu faço. Se vocês lerem o meu texto, vocês vão ver que eu comecei a questionar. Eu comecei a falar, gente, o que eu estou fazendo? Porque eu estou dentro, né, do ambiente religioso, eu danço dentro do ambiente religioso, mas eu comecei a me questionar o que eu estou fazendo dentro desse ambiente religioso. Né? Realmente me veio esse mesmo questionamento, foi quando eu li um livro que se chama La Religion, que é A Religião, de Georges Simenon, é um filósofo francês, em que ele fala sobre o homem religioso inserido nos outros ambientes da sociedade, que é o ambiente da saúde, da economia, das artes culturais. E dentro dessa leitura, na verdade, eu acho que a leitura que baseia todo o meu pensamento é realmente como que eu e a prática corporal que eu acredito, né, que é o lugar onde eu consigo me expressar, em que eu consigo revelar o que a Priscila tem, como eu posso fazer com que isso se torne arte e que isso consiga transitar em todos os ambientes precisa ser desenvolvido, sabe, Albert? Porque, como você disse, são tantas referências que a gente tem, então o sujeito dentro dele, realmente, ele acaba sendo um sujeito que ele não tem o lugar, né? Ele não tem essa possibilidade da expressão, mas a gente entender essa construção de como esse homem religioso, como esse homem que dança, como esse corpo que é o lugar onde nós acreditamos que o divino habita, como esse corpo que a gente acredita no lugar onde o divino se movimenta, ele pode se movimentar por todas as esferas, como dentro de uma academia de dança, dentro de uma universidade, né? E realmente ter um lugar de expressão desse ser, desse divino, juntamente com as suas próprias emoções e sentimentos. Então, a minha conclusão ali no meu texto é realmente de desconstrução. É um tempo de desconstrução de um pensamento religioso, eu posso dizer assim, né, de um pensamento religioso que coloca realmente o sujeito, né, o homem, vamos dizer assim, sem essa singularidade. Então, eu acredito de verdade numa desconstrução, numa renovação de pensamento, desse pensamento religioso, para que até mesmo o próprio divino que a gente acredita, ele possa ter toda a sua possibilidade de revelação através desse corpo, através desse singular. Então, é um caminho que eu acho que a gente ainda precisa, que eu acredito que é descortinar, que é quebrar, né, o paradigma, o estereótipo do religioso. A gente tirar esse pensamento da caixinha, né, de que o homem religioso ele fica dentro daquele ambiente e ele não tem, né, esse lugar, ele não é singular em outros lugares, nem mesmo dentro do ambiente religioso. Então, eu acredito numa desconstrução, realmente numa renovação de pensamento que precisa ser construído
pouco a pouco. É o que diz realmente, o que eu concluí lá através de Zeca Ligeiro, dizendo que realmente, quando a gente cai, a gente acaba controlando, né? A gente oprime. Então, a gente vê o sujeito dentro da igreja o tempo inteiro oprimido, controlado, né, por essas referências bíblicas hierárquicas, né, que a gente tem da forma eclesiástica dentro da igreja. Então, o sujeito ele não tem voz, o sujeito ele não consegue se expressar, ele é o tempo inteiro controlado. Mas o que a gente propõe realmente é uma desconstrução dessa figura, porque não é isso que a gente entende, né, daquilo que o corpo e a forma como Deus vê o corpo através da Bíblia realmente nos ensina. Então, acho que eu tentei te explicar um pouquinho, não sei se eu consegui ser clara. Então, obrigada, Priscila. Acho que não tem mais perguntas do chat por enquanto, né, Elbert? Eu vou chamar a Fernanda. A Fernanda está por aí, porque a Fernanda também tem um trabalho aqui nesse mesmo GT. Fernanda tá apostas, Fernanda? Isso. Tudo certinho aí, Fernanda? Boa tarde. A Fernanda tem um trabalho sobre dança de salão, né? Fernanda Lúcia Ferreira da Silva, junto com a Márcia, né, Fernanda? Dança de salão, uma perspectiva de qualidade de vida do idoso. Você pode falar um pouquinho do seu trabalho para a gente? Sim, claro. Então, meu nome é Fernanda Lúcia, né? Sou estudante do curso de Educação Física do 6º período. Em parceria com a professora Márcia, construímos esse artigo, né, que tem esse título, Dança de Salão, uma perspectiva de qualidade de vida do idoso. O interessante é que, né, para a escolha desse tema, ela surgiu a partir de uma vivência que eu tive enquanto eu estava fazendo estágio num salão de musculação. E no período onde eu fazia estágio, né, no turno que eu fazia estágio, no turno da manhã, vários alunos, né, alunos idosos, me perguntavam a respeito de que outras modalidades poderiam praticar sem ser a musculação, porque a maioria fazia por ou recomendação médica, ou porque tinham aquela obrigação, aquela necessidade de obrigação de ter que fazer para sentir uma melhoria na sua saúde. Então, eu fui começando a pensar nessas possibilidades, e, lógico, em primeiro lugar, veio a dança, porque a gente sabe, né, a quantidade de benefícios que a dança ela é capaz de trazer, né, para o corpo, e a partir dessa demanda, juntou, né, com o meu gosto, né, pessoal, né, particular pela dança de salão, que é uma modalidade que eu gosto muito e já pratiquei durante um tempinho, tanto que atualmente eu estou fazendo um trabalho de monitoria numa escola de dança de salão há pouco tempo. E então, juntando com o fato, né, da dança de salão promover esses benefícios para o idoso, tive essa ideia, né, então esse insight, né, digamos assim, de conciliar as duas temáticas, a dança de salão e o idoso. Então, para dar uma introdução, né, do artigo, você sabe que o aumento, né, da expectativa de vida, ela está mudando, né, a pirâmide populacional. Então, assim, no futuro muito próximo, né, grande parte da população vai ser composta por idosos, justamente devido a esse aumento da expectativa de vida. Então, considerando que, né, os efeitos, né, do envelhecimento, ele pode afetar o organismo como um todo, a prática regular do exercício físico, ela mostra-se, né, como uma estratégia não farmacológica, né, de intervenção da saúde pública, para a prevenção, né, de doenças, e assim como também para prevenção de doenças e na qualidade de vida também, promoção e qualidade de vida. Então, considerando a dança de salão um exercício físico que pode, né, e deve ser praticado de forma, né, regular, estruturada, trouxemos essa proposta justamente, né, como uma alternativa para o idoso praticar, a fim de combater esses efeitos deletérios que esse processo apresenta. Então, seguindo aqui, né, nessa introdução, como eu falei, né, anteriormente, que o aumento da expectativa de vida está mudando, né, o perfil populacional,
atualmente, envelhecer não é mais sinônimo de um envelhecimento de sofrimento, porque cada vez mais, né, as pessoas elas estão se preocupando e buscando a qualidade de vida e de sua saúde. Então, né, se sabe que a evolução, né, da indústria tecnológica, por exemplo, é um dos fatores do sedentarismo, né, de prevalência do sedentarismo. Em contrapartida, né, o exercício físico, ele mostra-se cada vez mais necessário na rotina, né, das pessoas, por ser essa estratégia, né, de intervenção pública para promover essa qualidade de vida. Então, né, a nossa proposta é trazer a dança de salão como um exercício físico, né, para o idoso, a fim de promover essa qualidade de vida. E ainda nós conciliamos aqui no nosso trabalho, bem brevemente, né, o exercício físico com a neuroplasticidade, né, como ele é capaz, né, a prática regular do exercício físico, e destacando aqui a dança, ela é capaz de promover a neurogênese, né, que é a formação de novos neurônios, que é importantíssimo, né, nesse processo do envelhecimento. Então, né, ao longo do nosso trabalho, né, nós discutimos o fenômeno da dança de salão e como ela pode ser capaz de promover, né, a qualidade de vida, a manutenção da saúde durante essa fase. Como que a dança de salão ela pode influenciar positivamente não só nas capacidades físicas, antropométricas e me fugiu agora a palavra, a nível muscular, a nível fisiológico, mas também, né, a nível psíquico, social, emocional, visto que a partir do momento que o idoso ele está praticando, né, uma aula de dança de salão, ele está se socializando, ele está praticando a sua autonomia, sua independência. Então, justificando, né, a relevância, né, do trabalho, nós concluímos que, né, no futuro breve, grande parte da população, como eu disse anteriormente, vai ser composta por pessoas idosas. Então, né, cabe a vários, né, profissionais da área da saúde, de forma, né, multidisciplinar, promover estratégias, né, a fim de ter um adequado meio, né, de intervenção para esse público, a fim de promover a qualidade de vida e saúde. Então, né, passando aqui pelo artigo, nós destacamos assim brevemente, né, o fenômeno da dança de salão como um fenômeno social e cultural, né, um breve histórico da dança de salão, e como ela chegou aqui no Brasil, considerando, né, que hoje em dia existem, né, várias modalidades dentro da dança de salão, né, destacando, né, dentre elas, mais popularmente praticadas no Brasil, né, o forró, o zouk, o samba, a salsa, a bachata, o soltinho ou disco music, né, dependendo da região, né, para essa nomenclatura, o bolero, o tango, sendo que alguns autores vão diferenciar o termo, né, dança de salão, de dança a dois e dança social também. Então, avançando aqui para a parte aqui do nosso trabalho, nós destacamos, né, que o envelhecimento ele é um processo complexo e inevitável da vida humana e que requer essa interdisciplinaridade e atenção específica, né, para que haja essa intervenção adequada conforme, né, a demanda. Então, assim, o envelhecimento que é caracterizado, né, por diversas alterações orgânicas, fisiológicas e também psiconeurológicas, não precisa ser marcado por uma fase, né, de sofrimento, por uma fase marcada por uma série de, talvez, de descuidos ou acometimento de doenças. Mas até mesmo na existência, né, de doenças, ter esse controle através da prática regular do exercício físico, e destacando aqui novamente, né, a nossa proposta, a prática da dança de salão como essa alternativa. Então, aqui nós listamos, né, uma série desses efeitos, né, deletérios, né, do envelhecimento, algumas delas, né, como a redução da massa muscular, perda da densidade óssea,
perda da mobilidade, da flexibilidade também do idoso, e sendo que o exercício físico, especialmente a dança, ela vem entrar para poder promover o quê? O aumento da flexibilidade, da mobilidade, melhora do tônus muscular, né, fora os benefícios a níveis cognitivo, psicossocial, e o aumento também da autoestima, que é muito importante para essa fase da vida. Como eu havia citado, nessa fase, né, é muito comum a perda da autonomia e independência do idoso. Então, a dança, ela pode entrar como uma proposta, como uma alternativa, para promover essa autonomia e independência do idoso, para promover o quê? Essa funcionalidade, né? Eu gostaria de citar aqui um trecho do autor Maciel, em seu estudo de 2010, que ele define a funcionalidade como a capacidade da pessoa desempenhar determinadas atividades ou funções, utilizando-se de habilidades diversas para a realização de interações sociais em suas atividades de lazer e outros comportamentos requeridos em seu dia a dia. Ou seja, a dança ela pode vir como essa estratégia do idoso manter a sua funcionalidade para exercer as suas atividades do dia a dia, sendo que, né, a perda dessa funcionalidade decorrente, né, dos efeitos deletérios limita, né, a autonomia e a sua independência. Então, sob essa perspectiva, né, a gente justifica, né, que a prática regular do exercício físico, destacando aqui a dança de salão, ela pode ser um fator essencial para a manutenção da funcionalidade do idoso, né, concomitante a essa redução dos efeitos deletérios ocasionados pelo envelhecimento, né, assim como, né, a prevenção, né, das doenças crônicas não transmissíveis. Ciane, eu tenho mais um tempinho para poder apresentar. Então, eu sugiro você já ir fechando, porque nós ainda temos mais um pôster, né, da Ana Flávia para apresentar, para falar. E então eu sugiro que às 16 horas a gente inicie a palestra da Olga, que já está aqui na sala, né, Olga? Tá bom. Eu vou partir, então, aqui para o fechamento. Então, assim, visto que o envelhecimento, ele tem, né, as duas linhas teóricas, onde tem o envelhecimento do sistema nervoso e o envelhecimento ocasionado por fatores, né, ambientais externos. Aqui no nosso trabalho, a gente citou o envelhecimento, né, do sistema nervoso, conciliando com essa parte da neuroplasticidade e aprendizagem. Então, né, a dança de salão, ela entra como aliada, né, à promoção da saúde do idoso, considerando que ela traz benefícios a níveis fisiológicos, psicossociais, psicoemocionais, melhora da autoestima, porque a dança de salão, ela demanda uma harmonia, um ritmo muito grande, né, entre o casal. Então, ela vai ser capaz, né, de manter essa aptidão física e capacidade funcional do idoso, desde que ele se mantém ativo durante todo esse processo de envelhecimento. Então, a dança, né, como ela acompanha uma das grandes áreas da educação física, cabe aos profissionais dessa área, né, sempre fundamentar, né, os seus trabalhos de forma, né, humanista, né, com base científica, preparando-se, né, de forma adequada para cada público, em particular o idoso. Então, com essa fala, eu fecho, então, aqui essa parte da apresentação. Obrigada, Fernanda. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, o Elbert deve ler para a gente. E eu vou chamar a Ana Flávia. Ana Flávia já está por aí, está a postos, isso, Ana Flávia. Oi, gente, boa tarde. Ana Flávia, você se apresenta, Ana Flávia? Posso me apresentar. Ok, por favor. Eu me chamo Ana Flávia e eu sou aluna do curso de Engenharia de Minas da UFMG. Eu acho que deve ser um pouco estranho falar que tem uma aluna de engenharia que está num evento de dança, mas aqui a gente já começa com a transversalidade, né? Onde que entra essa relação de áreas, né? Porque a gente tem sim relação
e entra com a proposta também, né, do evento, a proposta que a gente tem no programa de dança experimental, de estar trazendo várias áreas e que todas elas possam contribuir para a dança. Então, eu, apesar de fazer uma área que é totalmente oposta, eu comecei esse contato, apesar de sempre gostar de dançar, através do programa de dança experimental, que é coordenado pela Isabel. E então, a partir disso, eu comecei as minhas pesquisas em dança, não tem muito tempo, mas o meu trabalho a gente fez a respeito de um evento que também é produzido pelo Programa de Dança Experimental, o PRODAEX. E é um evento foi um trabalho mais expositivo, né? Mas que eu acho que também conversa muito com o conceito aqui do nosso GT sobre transversalidade e estudos interdisciplinares. Então, é um pôster que traz o evento, que é o encontro de grupos de extensões, e que nessa temática do ano passado, que foi a temática que eu abordei no trabalho, a gente conversou sobre diálogos e interseções no tempo que a gente está vivendo, que a gente está tendo o ensino remoto, né, online, está tudo online devido à pandemia. E é importante, muito importante, esse evento, como esse evento também do seminário, na questão da transversalidade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Porque desde o evento do ENGREP, né, que é a sigla do Encontro de Grupos de Extensões, a gente já vem tratando de assuntos que dialogam com a transversalidade, trazendo várias áreas do conhecimento, não só da educação física, mas da dança, da filosofia, da psicologia, da arquitetura. Então, são eventos que vêm para poder agregar cada vez mais e a gente conseguir ver o que tem de semelhante, de unificar e ver que as coisas não são de uma forma isolada. E ver que a gente está tratando, como eu falei no trabalho, de uma ciência do saber. É uma ciência que envolve o sujeito, é uma ciência que abraça novas possibilidades, né, que vem para o desconhecido. É uma ciência que foge dos padrões, que abraça a arte, que sai daquele conceito de que tudo é razão. Então, eu acho que é algo que conversa bastante com tudo que a gente tem conversado aqui. E conversa bastante também, fazendo uma fala de encontro com o que a Priscila trouxe, que é algo que a gente trabalha no nosso programa de dança experimental, que é a dança experimental. Que eu acho que quando eu vi a palestra dela, eu falei, gente, mas isso tem muito a ver com o que a gente estuda. Porque a dança experimental, que é a metodologia que a gente adota no programa, tem muito a ver com isso de trazer uma dança própria, de se abrir para o novo, de sair das amarras daquele modelo, daquilo que é postulado. E quando a gente vê essa metodologia que ela aborda, que pode ser usada, não, a gente vê ainda mais a transversalidade, que também na igreja, fora, com a sociedade como um todo. Então, a gente vê, eu vi essa conexão da dança experimental, que tem essa dança própria, também com a metodologia, da identidade que ela traz, porque a identidade, para a gente ter uma dança que é própria, que é nossa, que é uma experiência que vem através da experiência, não da reprodução, a gente precisa ter a nossa identidade firmada. Então, foi algo que eu fiquei assim, que eu comecei a pensar enquanto ela tinha a fala dela, não só também a questão da expressão e da criatividade, que são coisas que estão muito atreladas à nossa linha de estudo, de pesquisa. Então, foi algo que eu linkei, e algo que também tem a ver com os nossos eventos que a gente produz, não só enquanto o evento que eu trouxe no trabalho, que é o ENGREP, que também conversa muito com essas ideias, mas também o nosso próprio seminário. Então, são coisas assim que eu também percebi muito quando eu vi a apresentação da Ana Rita na questão da reprodução, mas não daquela da repetição, mas não aquela repetição enquanto reprodução, mas aquela repetição que traz aquela singularidade, que eu acho que também conversa muito com as nossas ideias,
no quesito de ter o seu próprio dançar, né, de se abrir para novas possibilidades. Não é aquilo que eu vou seguir aquele modelo, né, como tem no balé clássico, mas é poder reinventar essa dança e trazê-la para a nossa realidade, né? Porque também tem isso da transversalidade. A transversalidade traz para a realidade, a gente faz atravessamentos, tem a transitoriedade de estar passando por diversas áreas, né, que vem de encontro, então eu acho que tudo isso está muito atrelado. E é isso que eu tenho de contribuição. Gente, eu tenho que Anne, eu sei que a gente está em cima da hora, assim, né? Mas a gente fica muito feliz. A Ana Flávia, ela conseguiu fazer um link tão interessante em tudo que foi falado aqui, né? Lembrando essa mesa, né? Quando a gente gerou essa mesa, esse GT, pensando na influência que a gente tem das nossas leituras do Larossa, né? Que ele vai falar desse atravessamento, ele vai falar dessa experiência que nos toca, nos transforma, e vai dialogar também com essa possibilidade, com isso que o Merleau-Ponty também nos fala, né? Dessa inteireza. Ana Rita traz para nós assim, inquietações muito grandes, né? De pensar, desse desencaixotar. Agradecer a Ana Rita pelo trabalho riquíssimo que ela trouxe, né? Uma pesquisa de doutorado. E quando ela nos faz pensar, me fez pensar, viu, Ana Rita, sobre a questão da identidade, da alteridade. A fala da Flavinha também aponta para isso, pensando que a alteridade, ela fala do diferente, né? Então, assim, eu dizer o tanto que a gente, como organização, a gente fica feliz de ver que, por mais que os trabalhos parecem que são diferentes, que se chocam, é exatamente aí que a gente tem a experiência da transversalidade. O que é que nos atravessa? Aonde nós somos atravessados? Temos diferenças? Temos. Mas qual é o ponto, né, que nos liga uns aos outros? Como fica isso? É um GT que não dá vontade de parar de conversar. A fala da Priscila me deixou o cabelo em pé, vontade de comentar e de aprofundar, mas o nosso tempo não dá, né? Mas eu creio que na palestra da Olga, que vai se seguir, nas outros encaminhamentos que vamos ter, a gente vai continuar conversando sobre essas temáticas, lembrando que o sujeito, às vezes a gente fala da arte, a gente fala da dança como se fosse assim, independente desse sujeito, né? Mas lembrando que tudo isso acontece porque existe um sujeito inserido na sociedade. Existe esse sujeito de carne, osso, cabelo, né? E como o Merleau-Ponty nos aponta, ele é uma inteireza. Então, assim, é um comentário que eu gostaria de fazer, só dessa expectativa de continuar conversando a partir daquilo que vocês trazem, né? A Priscila, a Fernanda, a Ana Rita e a Ana Flávia. Agradecer a Ciane aí pela articulação, Ciane, e devolvo para você aí a fala de fechamento. Obrigada, Isabel. E acho que também como a gente também soma nas diferenças, né? A diferença é uma palavra que, né, citada, muito discutida até, né? Uhum. E acho que na possibilidade da diferença, né, de escutar o outro, de ouvir o outro, que a gente também se transforma, né? Repensa o nosso próprio trabalho, as nossas próprias perspectivas, né? Então, as nossas ideias e como que o diferente ele pode agregar, somar, né? E aí a gente ir tecendo também, a partir disso, as transversalidades, né? O espaço transversal, né? Do que atravessa, do que não só comunha, mas que também atravessa, né? Do que pode gerar movimento, né? Então, como a Isabel já disse, a gente, né, agora vai encerrar para dar início à palestra da professora Olga. Isabel, você está no mudo, se quiser falar alguma coisa. Eu só quero compartilhar, o Elbert achou a foto,
Eu acho que vale a pena compartilhar essa foto aí para fechamento desse GT. Abriu aí, gente? Abriu. Assim, eu acho que essa foto a gente pode fazer conversas atravessadas sobre todas as apresentações aqui, né? Inclusive sobre a dança de salão para idosos, pensando não na sapatilha de ponta, mas pensando daquilo que se vê e daquilo que não se vê, porque no fundo a gente está vendo a radiografia de um pé sem sapatilha trazendo o real, né? Então eu tinha falado, o Elbert foi lá, pesquisou, trouxe, e eu estou compartilhando aí, gente, mas vou encerrar o compartilhamento. Ciane, desculpa. Não, imagina. E acho que agora a gente encerra essa sala, né, Isabel? Vai fechar a sala, é isso? Sim. Para poder abrir da palestra da professora Olga, não é isso? E eu convido vocês a ficarem para assistir, porque tem muita coisa aí que faz conexão com o que vocês falaram, viu? Se vocês puderem assistir, vai ser muito bom, tá? É isso mesmo, pessoal. Todo o evento, as mesas, os GTs, foi pensando nessa conexão, né? Para que as discussões não sejam estagnadas ou encerradas nessas salas, mas elas se conectem, elas continuam conversando a partir de outros olhares, desses atravessamentos que nós, com certeza, já estamos tendo aí, né? O pensar diferente não é problema, né? A gente vê aí como as teorias, por exemplo, se a gente pensa na semiótica, nós temos, por exemplo, a semiótica francesa, a semiótica americana, né? Elas não brigam, mas como que a gente dialoga? É só para jogar mais lenha na fogueira. A gente encerra, então, aqui, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Ciane, pela brilhante moderação. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, viu, Priscila, que eu sei que aí é tarde para danar, já é de noite, né? Mas seguimos aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Ana Rita. Obrigada, adorei seu texto. Bel, só para dizer que a professora Priscila está em outra live, mas deixou um agradecimento. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Flavinha. A gente se encontra lá na outra sala daqui 5 minutinhos. Só para a gente fazer as transições tecnológicas. Não, os toques, exatamente. Então, antes aqui, como é que eu faço? Você vai no mesmo lugar, mas antes de você apertar em compartilhar, lá embaixo tem uma caixinha que você tem que marcar ela de compartilhar som. Ah, tá. Eu vou falar e depois eu vou passar alguns vídeos. Então, isso já é suficiente? Já tá. Sim. E tem 2 caixinhas. Tem uma, acho que de sincronizar o vídeo, para o vídeo ficar melhor. Acho que você pode marcar ela também. Tá. Uma do lado. Eu pus as 2, então. Agora eu já posso sincronizar, né? Tá bom. Espera aí que... Já foi. Entrou?